primeiro lugar, eu quero louvar a atitude do presidente Adir Colombo de fazer esse registro da história dos advogados de Toledo e a história da subseção de Toledo nessa comemoração dos 20 anos. Bom, eu sou do Rio Grande, me formei em 73 pela Universidade de Passo Fundo e resolvi, antes de me formar, visitar o Paraná e achei que Toledo seria uma boa cidade para atuar. Então, após a formatura, já me inscrevi na Ordem dos Advogados na Seccional do Paraná já e comecei a trabalhar em Toledo em março de 1974, portanto, há quase 35 anos, daqui a um mês completa 35 anos. Né? Quando cheguei em Toledo, tínhamos aqui 13, 14 advogados, era um número pequeno de advogados, né? Uma comarca inicial, e comecei a atuar, estou aí até hoje na advocacia. Qual era o quadro, doutor, que a gente tinha na cidade naquela época? O que eram os casos, quais eram as aspirações dos advogados, que estrutura se tinha de fórum, tudo isso? Como era advogar naquela época? Bom, a região de Toledo ela estava crescendo, né? Existia um incentivo à agricultura e haviam muitas empresas que se instalavam em Toledo dentro do ramo da agricultura. Né? Então, nessa época, basicamente, a gente advogava na área comercial. Claro, existiam os crimes, né? Como eu nunca atuei em crime, nunca me interessei por isso aí. Mas era mais na área comercial. A região de Toledo, como foi uma colonização perfeita, não havia problemas de terra, né? Então a atitude sempre era mais na área comercial mesmo. Né? O fórum era uma comarca inicial, com um juiz que atendia as duas varas, né? O civil e o crime, família. Tinha um funcionamento assim relativamente bom, né? Mas com o crescimento da cidade, claro que começou a ser necessário uma evolução também do judiciário, né? E esse trabalho na evolução do judiciário foi, em grande parte, feito pelos próprios advogados. Havia sempre o interesse de que o judiciário funcionasse de forma rápida, né? Em que pese a gente saber das dificuldades disso acontecer. Mas a gente sempre buscou reivindicar a elevação da comarca de inicial para intermediária, né? Buscamos reivindicamos a segunda vara, a junta de conciliação e julgamento hoje, vara do trabalho, né? Isso aí sempre foi uma reivindicação dos advogados. No início nós pertencíamos à subseção de Cascavel, em que pese sempre ter a boa vontade do pessoal de Cascavel, da subseção de lá, existia uma dificuldade muito grande porque a subseção de Cascavel ela abrangia de Guarani a sul, para cá, todo o oeste, excluindo Foz, Medianeira, mas pegava Palotina, pegava Rondon, Assis, Chateaubriand, Toledo, Corbélia. Então existia uma dificuldade muito grande de uma subseção atuar em todas as comarcas, né? E um fato interessante é que a subseção, nas eleições, o presidente era de Cascavel, nós tínhamos Toledo como secretário, normalmente a tesouraria ia para Rondon, Palotina ou Assis, então, mas era muito difícil de uma atuação. Para ganhar a eleição, né? Eu fui secretário da subseção de Cascavel em 2 gestões, né? E em razão dessa dificuldade também, nós resolvemos criar a Associação dos Advogados de Toledo.
Doutor, eu imagino... Depois eu quero falar sobre a associação, mas pode fazer a pergunta. Pode fazer. A gente dando uma dinâmica. Sim. O que, doutor, levou os advogados da época a buscar uma associação, a ter uma organização própria em Toledo? Já tinha crescido muito. Não, nós resolvemos criar a associação justamente pela dificuldade que tinha Cascavel, né, a subseção de Cascavel, em dar uma assistência aos advogados, né? Então, em maio de 83, nós criamos a associação. Eu tenho aqui, depois vou passar para você, para divulgação, ata, estatuto, a primeira diretoria. A primeira diretoria fui eu presidente também. E a associação começou a atuar de uma forma mais independente, porque havia essa necessidade, né? Por exemplo, na época, para a elevação da comarca de inicial para intermediária, nós precisávamos... Isso representa que seria mais um juiz para Toledo e mais um promotor para Toledo, né? E essa reivindicação que eu tenho aqui também, a documentação que nós começamos a reivindicar. Veja só. Em 83, então nós temos um memorial, né, assinado pelos advogados da época, já dá para ver quantos tinham. Em julho de 83 nós estávamos reivindicando, né, cada vinda de um desembargador a Toledo para correição ou visita de presidente, a gente fazia novamente as reivindicações. Então tem uma série de pedidos aqui, né? E na época havia o projeto de reforma da organização judiciária, uma nova organização judiciária, e Toledo não tinha sido incluída nessa elevação de comarca de inicial para intermediária. Então nós buscamos até um apoio político, que na época não existia uma independência do judiciário. O judiciário era muito ligado ao executivo, então o executivo o judiciário dependia do executivo, o executivo é que dava as normas. Então nós fomos ao tribunal com uma reivindicação da elevação de comarca, né? E fomos à comissão da reforma. O presidente da comissão era o desembargador Marçal e o relator era o desembargador Kurkowski. Isso sempre iniciativa dos advogados? Os advogados. Os advogados, nessa época associação, mas os advogados, né? A gente ia sempre em comissão, a diretoria da associação, mais alguns advogados, a gente sempre ia em comissão. E quando chegamos... Mas foi essência, doutor? Os advogados queriam mesmo, se dispunham aí? Era uma necessidade, a gente tinha que fazer isso, era uma necessidade, né? E existia essa vontade, né? Existia realmente essa vontade. Às vezes a gente pode até esquecer nomes, mas, por exemplo, nesse acontecimento, estávamos o Dr. Roldão, Pérsimo Chiaretto, Nelton Friedrich, eu, e me parece que o Plínio Guiner também. É difícil a gente dizer nome porque pode esquecer, né? E nos acompanhava naquela época o deputado Egon Pudel e o deputado Arnaldo Busato, né? Só que nós não conseguimos o que nós tínhamos pretendido na elevação da comarca com a comissão do projeto, né? Que eram esses desembargadores. Saímos de lá chateados, não, agora nós não vamos mudar mais, saímos chateados de lá. E como nós estávamos acompanhados de dois deputados que tinham uma boa ligação com o governador Jaime Canet Júnior, nós saímos do tribunal, fomos direto ao Palácio do Governo e já o governador nos atendeu na hora. Eu apresentei as reivindicações, nós sempre tínhamos estatísticas, necessidades, né? Apresentei ao governador as reivindicações e ele pediu ao assessor que ligasse para o desembargador Kurkowski, que era o relator do projeto, né?
falou com a maior intimidade com o desembargador e disse, ó, eu quero que Toledo seja elevado para intermediária. O que eles estão nos apresentando aqui realmente precisa, né? E aí é que nós conseguimos. O desembargador e o Jaime Canet Júnior eram amigos de pescaria, imagina, né, como que ele não ia aceitar uma reivindicação dessa. Vocês tiveram a percepção de fazer o convencimento técnico do tribunal e um trabalho político. Pois é, como nós não conseguimos no tribunal, então nós conseguimos politicamente, né? Mas o que a gente pretendia era aquilo ali, né? E tanto é que nós conseguimos, a segunda vara ela foi instalada eu vou deixar com você também, em 19 de janeiro de 91, né? Eu não me lembro, mas eu tenho algumas fotos lá que eu esqueci de pegar, que eram fatos da OAB, mas eu devo passar para você. E paralelamente, bom, eu estou seguindo um pouco adiante, mas nós conseguimos, vamos dizer, a intermediária. Depois nós passamos ao trabalho da segunda vara, né? No trabalho da segunda vara também foi a mesma coisa, a reivindicação dos advogados. E já existia o projeto de uma reforma da organização judiciária na Assembleia Legislativa. E pelo tribunal, na segunda vara, também nós não conseguimos. Fomos lá, reivindicamos, não conseguimos. Então, usamos, na época, o deputado Aníbal Cury, que era secretário da Assembleia, fizemos um contato com a maçonaria. Veja só que ponto chegaram as coisas, né? Fizemos um contato com a maçonaria e, por intermédio de um maçom de Curitiba, nós tivemos uma audiência com o Aníbal Cury. E, por incrível que pareça, ele nos recebeu no apartamento dele às 7 horas da manhã. Nós chegamos lá de ônibus às 6 horas da manhã, tomamos um banho e já fomos para o apartamento, né? Chegamos lá, reivindicamos, apresentamos as estatísticas, tudo. E o deputado ele disse, não, pode deixar que saia a segunda vara para Toledo, né? E em 30 dias já estava aprovada a segunda vara. Então havia uma necessidade política para a gente conseguir as coisas, né? Hoje o judiciário está independente total, né? Então é mais fácil, seguramente é mais fácil, né? Mas paralelamente ao movimento da segunda vara que nós fizemos o movimento para a criação da Junta de Conciliação e Julgamento de Toledo. Outra necessidade, porque a vara civil tinha, na época, quase 2.500 processos em andamento, porque as ações trabalhistas também funcionavam lá, né? Então, realmente, era uma necessidade a Junta de Conciliação e Julgamento, hoje Vara do Trabalho. E nós começamos um movimento. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho era o juiz Abage. Depois, com a doença do juiz Abage, assumiu o Indalécio Gomes Neto. Indalécio Gomes Neto assumiu a presidência do tribunal. Nós tivemos diversos contatos com ele, onde o juiz Indalécio ia, por exemplo, Moarama, o juiz Indalécio vai ao Moarama. A gente ia ao Moarama para conversar com ele, mais uma vez reivindicar. Ele foi, assim, espetacular com a gente. Foi criada a Junta de Conciliação e Julgamento de Toledo e havia, pelo menos, uma condição para a instalação. Tudo bem, nós instalamos, mas nós precisamos de um local e que esse local seja totalmente mobiliado para a junta. Como o fórum já tinha mudado, e o fórum antigo estava lá, né, às traças, nós fizemos uma parceria com o prefeito Araújo, Luiz Alberto Araújo. O Luiz Alberto Araújo reformou todo o fórum,
comprou todos os móveis por intermédio da OAB, ele deu um repasse para a OAB, nós adquirimos todos os móveis e deixamos perfeito para a instalação, né? E em 91, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, não tem a data aqui, em 90, não me lembro que mês, então foi instalada a Junta de Conciliação e Julgamento hoje de Vara do Trabalho. Então você vê, isso aí sempre foi um trabalho liderado pelos advogados. Os advogados que foram atrás disso é uma coisa que a história não conta. E souberam envolver... Foi necessário envolver a política, foi necessário, no caso do trabalho, não. Lá foi uma coisa técnica, né? Mas o atendimento que nós tivemos sempre foi ótimo. Doutor, eu fico imaginando, o pessoal da subseção em Cascavel, vendo essa região se expandir, chegando advogado e essa associação liderando uma ação forte, davam uma cimeira, sentiam que iam perder. Como é que foi essa transição da associação? Não, nunca teve isso aí, porque a criação de subseções é uma necessidade, né? Hoje Cascavel tem em torno aí de 1.000 advogados inscritos, quer dizer, uma subseção grande, né? Mas eles sempre estiveram conosco, sabe? Sempre nos apoiando tranquilamente. Como é que foi esse período de transição aí? Fortalecer a associação e dar um passo para frente para virar, fortalecer a associação e virar a subseção? Bom, e o trabalho da subseção nós começamos em 88, para a criação da subseção. O presidente da OAB, na época, era o Alcides Bittencourt Pereira, presidente da OAB na época, e houve uma parceria com a associação, a subseção de Cascavel, sabe? Eles nos acompanharam. Nós tínhamos um conselheiro estadual, o Arnaldo de Bona, de Cascavel, também deu todo o apoio. O José Cid Camper, também conselheiro da associação, nos deu todo o apoio. Então foi um trabalho. Alcides Bittencourt Pereira, Arnaldo de Bona e José Cid Camper, né? Reivindicamos, conseguimos. E a instalação da subseção foi no dia 21 de abril de 89. Daí. E o José Cid Campelo já era, então, o novo presidente da seccional do Paraná, da OAB. Foi ele que instalou a subseção aqui em Toledo, então, nesse dia. Nessa altura nós já tínhamos quantos profissionais de governo, aproximadamente? Ah, não, daí eram 54. Nós temos aqui, mas é 54. Me parece 54, em torno disso aí, né? Mas lógico, estava crescendo, né? Com que abrangência nasceu lá? Não, ficou só Toledo. Só Toledo. Porque depois a OAB teve uma política muito certa, né? De criar subseções dentro do número mínimo de advogados, foram criando subseções. Hoje tem Toledo, tem Assis, tem Rondon, né? Então foram sendo criadas as subseções dentro desse critério de um mínimo de advogados, né? Doutor, o que o senhor destaca mais nesse período? Nós estamos falando rapidamente, mas é um período histórico muito rico. Teve a mudança do fórum, teve essa explosão econômica, demográfica da região. Eu sei que o senhor está focando mais nas lutas dos advogados, mas foi um período muito rico da história, né? O que o senhor destacaria desse período todo aí, que teve engajamento dos advogados, questões de caráter político, social, econômico? Qual que era o meio ambiente que os advogados atuavam? Tinha um peso na sociedade, era respeitado? Ah, sim. Em termos de advogados, associação, subseção, havia sempre uma aceitação pelo poder público nas nossas reivindicações, né?
Tanto é que, quando da instalação da Junta de Conciliação e Julgamento, o Araújo fez tudo que possível. Existia um projeto de lei que a Câmara tinha que aprovar, a Câmara aprovava, destinação de verba, né? Existia também, de parte do poder público, essa visão de que precisava progredir o judiciário, né? Não tinha cabimento a primeira vara civil com milhares de processos trabalhistas julgando isso aí. Não podia continuar, né? Então o poder público sempre teve uma aceitação, sempre colaborou nas nossas reivindicações, né? Sempre que foi possível, eles participaram, né? Foi uma aceitação muito boa, sempre por parte do poder público. E com exceção de alguns advogados se envolveram em política partidária, a maioria nossa não se envolveu em política, né? Algum advogado se envolveu. Então existia assim, né, uma neutralidade com relação a partidos políticos, né, que é sempre uma briga entre eles, né? Então a gente sempre ficou neutro nessa. Tinha condições, então, de reivindicar aquele que estava no poder, né, alguma coisa. Conferiu mais respeito, credibilidade para a luta dos advogados? A não digerência na política? Sim, foi com relação à justiça, né? Os advogados, o judiciário, tanto é que as reivindicações que nós fizemos, que é uma coisa que a população não sabe, o seu mesmo não sabe, né? Foi sempre buscando uma prestação jurisdicional melhor, né? Era uma necessidade da população, era uma necessidade dos advogados, né? Que isso realmente funcionasse bem, né? Tá. Se perde, tem coisas que eu perdi, porque vai repassando para o outro não sei onde é que põe e tal. Sabe o que nós vamos fazer, doutor? Nós vamos digitalizar, jogamos isso num DVD, e amanhã, o dia que alguém vier pesquisar, o abrir a sede digital. Isso aqui vai para um cofre e ninguém mexe mais. Pois isso aqui tem que guardar, né? É uma história, né? Doutor, o senhor vinha num trabalho envolvendo os advogados, tinha esse clima de buscar melhor condição de trabalho e tudo mais. Foi natural a sua eleição como presidente da subseção, eu acredito. Já está gravando? Não, eu de alguma forma eu sempre liderei desde a associação, né? Liderei, tive uma certa liderança com eles e tal. A busca da subseção, da criação, também foi uma liderança minha, né? Era aceita pelos advogados da época, né? E tanto é que a gente fez esse trabalho, buscou parcerias com os conselheiros da OAB, com os presidentes das subseções de Cascavel, para ser criada. Havia uma aceitação de parte dos advogados que eu tivesse essa liderança. O senhor estava ficando 2 mandatos consecutivos. Acontece o seguinte, na primeira gestão, como é uma gestão nova, de uma nova subseção, é indicado pela seccional. Primeiro mandato, presidente, secretário, tesoureiro, né? E vice-presidente. Então, nós que organizamos esse trabalho, nós que lideramos esse trabalho, fomos indicados para a primeira gestão. Na segunda, daí houve eleição. Tinha só eu de candidato, né? Eu fui eleito. Né? O senhor, com a mesma chapa? O senhor fez com o mesmo grupo, os 2 mandatos? Mesmo grupo. O senhor tem aí os nomes? Quem eram os O vice-presidente era o Roldão Fasolari, o secretário Reni Pastre e o tesoureiro Adalberto Przybinski. É o grupo pioneiro da OAB. Exatamente, nós fomos os pioneiros da primeira diretoria da OAB, primeira e segunda. Doutor, hoje certamente tem necessidades novas que essa dinâmica de crescimento toda trouxe.
a prestação jurisdicional, como o senhor disse. Mas, nesse período, certamente tem muita coisa que hoje está aí disponível, que os advogados novos já acharam instaladinho, mas que a raiz está lá atrás, numa briga que se iniciou lá atrás, uma luta iniciada talvez até antes da OAB. Ah, lógico, né? Porque a instalação da comarca é de 54, né? Então, é uma coisa que deve ter sido política, claro. Né? Isso aí, essa história que é difícil da gente saber, né? Me parece que não está contada direitinho, né? Por exemplo, saiu uma história do judiciário dos 50 anos da comarca de Toledo, que essas histórias não apareceram. Quer dizer, eles não consultaram os advogados para fazer essa história, né? Para escrever essa história. Poderia ter consultado os advogados antigos, né? Só que não fizeram. Então tem muita coisa que fica de fora. Quando alguém que não sabe tenta escrever alguma coisa. Não vai nenhuma crítica a quem escreveu, mas pelo menos poderia ter consultado os advogados. No mínimo fica um trabalho incompleto. Incompleto, total, né? Totalmente incompleto. Pois não. Antes da gente conversar mais sobre a OAB, por exemplo, em outubro de 91 a gente já reivindicava a vara de família em menores, né? Que ainda foi na gestão. Claro, ela foi instalada bem depois. Então, os advogados, não só a diretoria da subseção, todos os advogados, porque a gente fazia reuniões, né, a gente debatia as necessidades, a gente fazia bastante reuniões com todos os advogados. Então, os advogados sempre tiveram essa tendência de buscar melhorar as coisas, né, de colaborar. Então, você vê, a vara de família que foi instalada bem depois já era uma reivindicação da nossa época de subseção, né? O senhor dizia, doutor, que teve a percepção de deixar que novas lideranças surgissem, que outros advogados se incumbissem nessa tarefa de tocar a OAB. Mas, olhando como advogado militante, como alguém que tem esse passado e faz questão de não exercer influência, está olhando de longe como profissional registrado, como é que o senhor vê o trabalho da OAB hoje, a advocacia mais contemporânea? Bem, inegavelmente existe uma concorrência muito grande, né? São muitos advogados, não sei o número certo hoje, mas são mais de 200 inscritos aqui, né? Mas reduz o número de trabalho aos advogados, mas eu tenho a impressão que aqueles que estão militando na advocacia, eles têm tido sucesso, têm ido bem, né? Como eu não estou mais participando de reuniões, assim, eu não sei o que fala, né? Porque na nossa época a gente tinha, vamos dizer, um trabalho de tentar valorizar a profissão, a gente buscava valorizar, né? Nós tínhamos tabela de honorários e todo mundo buscava cumprir aquela tabela. Hoje eu não sei, não posso te dizer assim, como estão atuando, né? Como está sendo a advocacia, porque eu estou fora, vamos dizer, das reuniões da OAB, dos comentários sobre isso aí, então, sinceramente, eu não posso te dizer alguma coisa sobre isso aí, né? Perfeito. E como mercado de trabalho mesmo, que momentos que o senhor identifica nesse processo todo? Por exemplo, o surgimento da universidade, com o curso próprio, aí, como é que o senhor vê esse processo daquela chegada lá com 3 advogados até essa realidade de hoje, com o mercado de trabalho? É o que eu falei, tem diminuído, né? Tem diminuído. Você pega, por exemplo, uma família que era sua cliente e hoje tem um advogado e eles vão advogar para a família, né? Eu tive caso de uma família amiga, chegou a mãe com uma filha lá para fazer o inventário, né? Então ela queria que eu ensinasse, dissesse para a filha como era feito o inventário e ela faria o inventário, né? Então tem isso aí. Claro, está reduzindo em razão disso aí,
No mercado mais competitivo, doutor, qual que é a alternativa? É especializar, ter vínculo com o nível recursal, segunda e terceira instância? Qual o caminho para o advogado, para ele não ficar aqui se batendo com... Ah, não, você tem que ter uma especialização ou ter a sua área de trabalho, né? A minha área é na área civil e comercial, não faço crime, né? Na vara de família também eu atuo. Trabalho não faço, né? Excepcionalmente eu faço. Então você tem que direcionar a sua área de trabalho, né? É uma forma de sinalizar para o mercado, porque tal coisa é melhor para você, até você vai se especializando normalmente com relação a isso aí, né? Se eu tivesse que aconselhar essa turma que está bacharelando agora, se preparando para entrar no mercado de trabalho, que conselho o senhor daria para os novos advogados? É difícil dar conselho, né? Eu acho, como eu fiz, eu acho que o advogado novo, numa cidade onde já tem muitos advogados, ele tem que buscar novos campos, né? Não adianta ficar no lugar sem ter uma visão, né, melhor da profissão. Para mim, eu acho que seria isso, né? Buscar novos lugares, novas cidades, novas comarcas. Isso aí seria interessante, né? Se bem que dar conselho a gente é muito difícil, né? Porque tem experiência, pode dizer. Doutor, o que é o direito para o senhor? Mas tem uma pergunta um pouco mais complicada. O que é ser advogado para o senhor? A gente, quando resolve, né, fazer uma faculdade de Direito, ele tem a intenção de trabalhar pelo direito, trabalhar pela justiça, né? A gente estava comentando antes, na minha época de ginásio, no lado do meu colégio tinha um fórum, e às vezes a gente saía das aulas para ir e assistir um júri, né? E aquilo ali foi uma motivação para que eu fizesse direito. Só que depois, durante a faculdade, eu vi que o crime não seria interessante. Tanto é que eu nunca atuei no crime. Mas aquilo ali foi um incentivo. Existiam debates, né? Eram debates assim, acusação, defesa, e aquilo ali encantava. Quer dizer, e aquilo ali foi uma forma da gente buscar isso aí. Mas, na realidade, aquilo leva você a trabalhar pelo direito, pela justiça, né? E que o objetivo do advogado é realmente esse aí, né? Nossa estrutura judiciária hoje em Toledo? Ainda falta muito, né? Toledo cabe seguramente mais uma vara civil, né? Precisa. O número de processos é muito grande. Deveria haver uma agilização, mas tem que melhorar, realmente tem que melhorar a estrutura do judiciário. Na verdade, esse é um processo que não para, né? Cada conquista, quando uma sai, já tem as coisas... Sim, é uma rotatividade lenta, né? Os processos estão entrando e terminando, e novos processos. Então, e a população cresce, existe uma necessidade maior de justiça, né? Isso aí precisa. Toledo precisa seguramente mais uma vara civil hoje. Naquela época, doutor, lá atrás, nas andanças de levar o dossiê para um desembargador, de ir numa autoridade judiciária ou política, fazer o convencimento, tem algum detalhe pitoresco, algum detalhe da viagem, de repente, o senhor que se recorde, seria interessante contar, mesmo que uma coisa mais engraçada do que histórica, assim, daquele período mais efervescente de correr atrás das coisas?
o carro atolado na lama, qualquer coisa assim. Não, isso é interessante contar. Não, isso aí, como eu falei, para a instalação da Junta de Conciliação e Julgamento, a gente ia atrás do presidente do tribunal onde ele está. A reivindicação. Vocês de novo aqui? Então a reivindicação era sempre, né? Quando via um desembargador a Toledo, que existe a correição judiciária, a gente estava sempre em cima, reivindicando, sempre pedindo, mas coisas pitorescas assim. A gente tinha mais aquela ideia direcionada de conseguir, né? O interessante é isso aí, a interferência política para a gente conseguir isso aí, né? Tiveram a percepção de procurar as pessoas certas. Exatamente. Tanto é que eu falei sobre, nós tivemos que envolver não, mas solicitar uma ajuda da maçonaria para que a gente conseguir o negócio, né? Então a gente fazia de tudo, né, para conseguir essas reivindicações que eram necessárias para Toledo, que eram necessárias para a comarca, necessárias à população, né? Foi realmente um trabalho assim, dos advogados, né? Claro, tinha a liderança da OAB, da Associação dos Advogados numa época, da OAB, mas era um trabalho geral. Os advogados pediam, os advogados solicitavam, os advogados reuniam, né? Estavam sempre juntos, os advogados estavam sempre. Eu acho que, respeitada a diferença histórica, num período mais pioneiro, agora que a coisa já está rolando, o senhor acha que a OAB cumpre o seu papel hoje de ir na frente, de... Como é que o senhor vê o papel da OAB hoje? A OAB sempre cumpriu, né? A história da OAB é a história do país, né? Em todos os níveis, federal, estadual, os municípios, comarcas. A OAB tem uma atitude elogiável, principalmente quando se trata de justiça, do direito, né, da prestação jurisdicional, e ela está evoluindo assim como evolui a informática. Hoje a gente recebe as intimações do Diário da Justiça por internet, né? Isso é um trabalho, vamos dizer, até foi uma sugestão para o Machado, o atual presidente, uma sugestão minha aqui numa reunião, num jantar aqui, porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem essas intimações. Eu tenho 2 filhos que são advogados no Rio Grande do Sul. Eles já têm as intimações via internet há muito tempo, né? E a OAB do Paraná agora já tem essa intimação via internet. É um mecanismo lá da internet que permite fazer isso aí, né? Então você recebe, não precisa mais nem assinar o Diário da Justiça, porque você recebe diariamente as intimações, né? Então tá evoluindo, e a OAB ela está procurando dar uma assistência mesmo aos advogados, sabe? Está procurando mesmo. Eu acho que a assistência é muito boa. O direito é um campo, eu particularmente considero apaixonante. Tem maneiras de interpretar a lei, direito por secção, direito isso, aquilo, tem linhas de pensamento, tem muita gente séria que estuda muito e debate isso. Isso acaba, às vezes, se refletindo nas disputas de comando da OAB. Então, tem a chapa. É normal que tenha disputas, eu acho isso saudável. Sim. Como é que Toledo sempre se posicionou nisso? Toledo ia mais pela renovação, Toledo tinha um voto mais conservador. Como é que ficou Toledo de lá? Esse período que o senhor acompanhou? Um fato interessante, né? Por exemplo, na eleição do Roldão Fasolari, existiam 2 candidatos, né? Era o Roldão e o Gilberto Aliev. E por incrível que pareça, você estava dizendo um fato, né? Agora, por incrível que pareça, deu empate na eleição. Sabe? No mandato posterior ao seu? Posterior ao meu, né? E então o Roldão assumiu porque ele era mais velho, porque a lei eleitoral, em todos os sentidos, assume o mais velho.
assumiu o Roldão como o mais velho. Mas é incrível, mas deu empate na eleição. Mas a eleição é casada, né? Quando você tem a local, a seccional e a nacional, né? Sim, sim. Toledo sempre se vinculou, esse sentido que eu queria entender, Toledo, nas disputas para cima na OAB. Bom, na oposição, como é que é? Na seccional tem uma turma muito forte que é a chapa 11 de agosto, que é o dia do advogado, né? E essa diretoria, ela, com exceção de uma ou duas vezes, essa turma continua administrando, é o novo candidato, então existe o apoio maciço do pessoal em cima deles. O Toledo sempre fechou com o grupo 11 de agosto, digamos? Não, teve... eu não me lembro depois, né, mas eu acho que teve gente, presidentes que fecharam com outro grupo. Mas oposição, em termos de Estado, fora 11 de agosto, deve ter dado duas vezes só. Tá? Porque o trabalho dos advogados da 11 de agosto sempre foi um trabalho bom, né? Um trabalho de assistência aos advogados, de assistência às subseções, né? Então, eu acho que o pessoal não quer mudar. Está indo muito bem. Vê Toledo foi crescendo, hoje tem essa sede. E assim todas as cidades estão construindo sede, tem assistência. Então essa 11 de agosto, que seria a maioria das situações, ela sobressai. Né? A associação chegou a ter sede própria? Não, a associação no início funcionava sempre no escritório do presidente, né? A subseção de Toledo, por exemplo, adquiriu uma sede depois na gestão do Roldão. Na minha não tinha condições. Mas funcionava sempre no escritório do advogado. Quando nós tínhamos reunião com os advogados, então a gente pegava o tribunal do júri do fórum. Né? Pedia o tribunal do júri, sempre foi cedido, então sempre teve esse lugar para reuniões. Depois foi crescendo, depois das salas do Roldão foi vendido, foi adquirido isso aí, mas na época da Associação dos Advogados, a Maripá, colonizadora, doou um terreno para a associação. Sabe? Eu não me lembro que data... terreno urbano, bem... Não, o terreno era muito bom, era na rua... essa rua do centro ali. 7 de setembro, Santos Dumont, Almirante. Não, essa que desce aqui é. Barão do Rio Branco, pô, deu branco. Era na Barão do Rio Branco, abaixo da Piratini, umas 2, 3 quadras para lá. Então foi feita essa doação. E esse terreno, posteriormente, foi vendido, me parece, para colaborar na sede, a aquisição dessa sede aqui. Então, a raiz Só que lá também. A raiz da conquista está lá atrás. Também, exatamente, né? E até quem outorgou essa escritura para a associação foi o Ângelo Costa Milan e o Rômulo Martinello. E eu era o presidente e eu que recebi, né, a escritura da Maripá para a Associação dos Advogados. Né? Tem detalhezinhos assim que a gente às vezes vai esquecendo, mas a história é grande, a história é longa. E uma história como essa, 20 anos, num período em que a cidade e a região cresceram tanto, não se faz sozinho, né? Não. Sempre houve, né, a participação dos advogados, isso que eu digo sempre. Né? Também hoje, eu acho que deve ter uma colaboração total dos advogados, a diretoria. E o interessante é que a diretoria sempre retoma onde a outra deixou e vai avançando. Né? Exato. Tem essa ideia de... Sim, isso é importante, né? A subseção vai crescendo com as diretorias, né? Um iniciou, outro fez alguma coisa, outro vai crescendo, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Eu queria destacar uma também, logo depois que nós criamos a OAB,
foi em abril de 89, em setembro, mais ou menos, a subseção daqui sediou uma reunião do Conselho Estadual. Então veio todos os conselheiros, presidentes, toda a diretoria do Conselho Estadual e os presidentes de todas as subseções do Estado. Falando em OAB, esse é o evento. Esse foi um evento, né, que a subseção sediou. Foi, eu acho que o mais importante para aquela época, né? Então nós sediamos esse evento com todos os conselheiros do Paraná. O que se debatia na época, o senhor lembra? O que era o motivo da... Ali já tinha passado a nova Constituição, já estava em vigor. A gente debatia, né, o Estado de Direito à volta daquilo que a Constituição indicava. Inclusive, naquela época, nós tivemos como palestrante aqui um advogado de São Paulo, Marins de Oliveira. É professor universitário, foi presidente da OAB de São Paulo. Tem registro disso? Eu tenho uma foto disso aí, eu acho. Sabe? Vou passar para vocês isso aí. Então, foi um evento assim muito importante para nós na época. Nós estávamos sendo criados há poucos meses, né? E foi assim também uma forma de apoio da própria seccional do Paraná a nós, né, que sediamos isso aí. Eles poderiam ter ido para outra região, né? Eles fazem seguidamente, né, fazem seguidamente essas reuniões. Mas para nós que estávamos iniciando, né, foi fundamental o apoio, né, da seccional do Paraná para nós foi importantíssimo. Você lembra nesse período, agora já curiosidade minha, o Toledo recebeu a visita de algum presidente nacional da OAB nessa época, nesses 20 anos? O senhor se lembra? Não, presidente nacional não. Nós tivemos esse evento onde veio esse Marins de Oliveira, né? Isso eu não conheci isso. A família dele toda ela é de juristas, né? E agora não me lembro o primeiro nome, parece que era Antônio, mas eu devo ter anotado lá, daí eu repasso isso para você também. Tá certo, só dar um break aqui, Lula. Só quer dar uma passada nos papéis, só para de repente a gente não perder nenhum detalhe que o senhor acha importante. Vamos ver, eu deixei mais ou menos em ordem aqui. Em 84. Um amigo me disse, olha, tem um cara em Toledo precisa de alguém para tocar o jornal Jacó Dino. Sim. E eu nunca tinha conversado do que ir para cá, né? Vim para cá, sabia o que era Brasil. Aí o Jacó, não, fazendo um jornal semanal em Londrina, quero fazer diário e tal. Eu só solteiro, querendo coisa nova, vamos embora, né? Aí o Jacó começou ali na Parigô, se batendo, e eu com o tempo fui vendo que o Jacó era meio aventureiro. Eu achei que o cara, o genro do Carleto, não sei o que, a primeira vista, eu falei, bom, coisa séria, né? Aí tu vai vendo na cidade, vi que o Jacó, o pessoal engolia ele meio assim, né? Não sei. Tinha umas histórias mal explicadas lá para trás, aí ele me botava no carro e música da URGS. Ele me botava no carro e dizia, deixa eu te apresentar. Estou chegando na cidade, um dia ele me levou no escritório do doutor que conhece, ele não lembra, em cima da Renner. Sim. 84. O início era ali. Segundo semestre de 84. Essas advogados, eu não me lembrava se era o AP, na época era associação ainda, né? 84 era associação. Foi ele apresentar para o doutor Cássio, o doutor Cássio voltou para trás na cadeira assim. Mas sim, claro, fazer. Mas ali que eu comecei a notar, falei, esse Jacó tem algo errado na cidade, que a acolhida não era aquela que você sente, né, quando o cara tratou bem, cordial, mas reservado. Eu falei, esse Jacó, eu fiquei 6 meses na Cascavel. Jacó, cara, não dá para negar que o Jacó era corajoso. Deus. Ele era peitudo, né? Doutor, eu vi uma cena, nós viemos em 4 de fora. Eu vi uma cena aqui no hospital, em Bairro São Pedro. Como era pertinho, a gente almoçava ali. Até alguns moravam. Bom. Zico, você fez um registrão do making lá, filho? Não. Faz, Vamos.
Já fica com tudo registrado. O doutor diz, olha o microfone que os caras me deram ali. Não, possível. Então, doutor, nessa passada aí, tem algo mais histórico que o senhor quisesse destacar aí? É o que eu tenho lá, é como eu te falei, né? Existem documentos que foi passando para outros e pode ser que os outros advogados que forem falar, né? Que é o Roldão, o Eli, Zene, pode ser que eles tenham mais documentos que possam. Os básicos estão aí, né? Os mais importantes eu acho que são aqui, né? Os mais importantes eu acho que são aqui. Eu acho que a história depois vem com relação às sedes, né? Isso aí também é interessante. Chegada da universidade, número de advogados, aí vem outras. Já coisa que está estabelecido, né? Tá certo. Doutor, agora nós começamos a correr contra o relógio. Quanto mais cedo o senhor conseguisse reunir essas fotos, e vamos para formalizar, eu acho que contato é a moça, ela coordena os documentos, eu copio de novo para ela e não fica incomodando, ela faz esse trâmite para nós. É como você diz, cada assunto daí você vai, né, juntando os documentos até. Isso aí até a gente poderia fazer meio em conjunto, não sei se. Assim que a gente for possível. Vamos avaliar. Né, para cada assunto tem alguns documentos. Documento, foto. O Colombo nos pediu o seguinte, primeiro, vamos fazer algo de porte. Não vamos fazer folhetim, como diz. Sim. É a primeira coisa. E segundo, que tenha conteúdo. E terceiro, que seja bonito. É isso que ele está nos pedindo, né? Então vamos ter que valorizar esses documentos, as fotos históricas. A história está aí, né? Não tem reparo para fazer, é uma história bonita. Vamos achar uma forma gráfica de fazer um papel. Vou fazer os caras ficar com vergonha de ver lá. Aliás, não vai dar muito trabalho para isso, não. Eu vi que fizeram um arremedo de... aquilo lá foi uma crítica geral, né? Tanto é que no dia da comemoração dos 50 anos da comarca, convidaram só o presidente da subseção, não convidaram os advogados para participar. O que é isso, né? Os advogados que trabalharam aqui anos e anos e anos, e estão aí os novos também, os caras não convidam para uma comemoração de 50 anos da comarca. Pensando o seguinte, se a visão de comarca dele é só o fórum, é um mal de juiz, então... Às vezes tem vaidades, né? Vaidades, né? O cara... Agora é uma coisa de ser honesto, se os advogados não são parte Porra, claro que são parte, né? Assim como foram parte os outros juízes que participaram, os outros promotores, né? Serventuários da justiça, um monte de coisa, né? Pisada na bola total. Aquela lá foi total, né? E o pior é o seguinte, alguém na história lá na frente da UNED dizia, esses vizinhos gostaram de aparecer aí. Vai comparar, vamos dizer, a história da OAB com os advogados e a história da comarca, é uma diferença muito grande, né? É uma diferença muito grande.